Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos entrevistar o professor Júlio Ricardo França. Ele possui graduação em enfermagem pela Universidade Anhanguera, Uniderp. É também especialista em enfermagem em terapia intensiva pela Unifeg. Fez outra especialização em gestão de emergências em saúde pública pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. É mestre em estudos fronteiriços pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É enfermeiro líder coach e atualmente é enfermeiro responsável técnico da divisão de enfermagem do Hospital Naval de Ladário, Mato Grosso do Sul. E também é docente do SENAC em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, professor, e nós agradecemos muitíssimo a sua prontidão em ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, professora Joyce. Muito obrigado pelo convite. E eu fiquei muito feliz em receber esse convite e poder contribuir com vocês essa nossa discussão que nós vamos ter aqui hoje. Muito obrigada. E o tema que o professor Júlio França vai trabalhar conosco hoje é saúde mental do trabalhador. Como primeira pergunta, professor Júlio, nós gostaríamos de saber como que a organização do trabalho pode influenciar o adoecimento do profissional em tempos de pandemia. Bem, o mundo do trabalho hoje em dia, ele tem sofrido uma variação muito grande, né, em todo o contexto. Então, quando a gente vai refletir sobre essa pergunta, a gente sempre pensa, qual é a tendência da transformação do trabalho de hoje? Pois a gente vive uma época onde há um toyotismo, uma hegemonia de capital, um capital financeiro predador. Então, tudo isso coloca muita tensão sobre as relações do trabalho e como que o trabalhador enfrenta toda a sua relação com o trabalho. E diante dessas questões envolvendo o trabalho, a gente percebe que há uma grande banalização, né, dos espaços do trabalho que culmina até em assédio moral, pessoas que desenvolvem patologias do aparelho psíquico, né, por conta dessas relações de trabalho. E aí, o que a gente pensa? Para que serve o trabalho? Do ponto de vista psíquico, o trabalho ele serve para construir uma identidade. E aí, essa identidade, ela é uma âncora da saúde mental. Por exemplo, não se vai para o trabalho da mesma forma como se vai visitar uma família, por exemplo, um amigo, ou como se vai ao supermercado. Mas todo ser humano, ele procura, através do trabalho, uma ocasião para testar a si mesmo, como uma forma de se realizar. Aí a gente reflete, o trabalho te realiza ou te destrói? São perguntas que a gente reflete muito no contexto do nosso trabalho e toda essa discussão ela está alicerçada pela teoria da psicodinâmica do trabalho, que é uma teoria que é trabalhada pelo Christophe de Joux, que é um psicanalista francês, onde ele traz que o sujeito, na relação do trabalho, ele pode ser determinante, né, do seu sofrimento. E essa psicodinâmica do trabalho, nessa relação com o trabalho, pode surgir distúrbios psicopatológicos por conta de uma série de eventos decorrente do enfrentamento com a organização do trabalho e com a condição de trabalho. O é importante nessa pergunta é a gente entender o que é uma organização do trabalho. A organização do trabalho, ela é como o profissional entende a divisão das tarefas entre a equipe, como que se dá o ritmo desse trabalho, como que está a relação do trabalho com aquilo que você sabe que você tem que fazer e com aquilo que você é cobrado,
Isso num contexto de responsabilidades, isso num contexto de hierarquia, de comando, de controle, e que remete ao controle que a organização cobra. E associado a isso, a condição de trabalho é como que o local onde a pessoa trabalha dispõe de instrumentos para que essa pessoa trabalhe em condições ambientais e ergonômicas corretas para que ela possa ter uma entrega de qualidade. E a gente começa a pensar que toda essa questão, né, envolvendo a organização do trabalho, ela pode passar por um sofrimento, porque a pessoa pode não compreender a forma como o trabalho dela é desenvolvido. E ela pode entrar em um sofrimento psíquico, que pode ser minimizado a partir de estratégias de defesa coletiva, né, que também é tratado por Deleuze. Então, toda essa teoria, ela envolve essas relações que o conflito do trabalhador com o modelo de gestão implica na sua relação ética e moral enquanto uma pessoa que trabalha. E aí, isso pode gerar um sofrimento criativo, né? Que é quando a pessoa busca o equilíbrio, busca uma liberdade, sabe trabalhar suas frustrações, consegue refazer o seu sentido, seu pensamento, se reinventar e se recriar. Porém, quando essa pessoa não consegue fazer essa mobilização, esse sofrimento ele é tido como um sofrimento patogênico, que é quando começa as estratégias, se manifesta nesse sentido, estratégias de defesas coletivas, que normalmente essa pessoa vai ter mais relação com o adoecimento. E aí, diante dessa situação, a gente pensa que as condições de trabalho de um profissional que tem muito barulho no seu fazer, substâncias químicas, vírus, bactérias, problemas com seus próprios instrumentos de trabalho, más condições ergonômicas e ambientais. E sobre a organização do trabalho, o seu ritmo é acelerado, né? Rotinas muito puxadas, aquela cobrança de qualidade e quantidade de trabalho, sobre um sistema de supervisão muito exigente, né, atinge a saúde mental, causando sofrimento. Isso tudo é o que impacta grandemente na, na organização do trabalho. E aí, como que essa organização do trabalho pode influenciar o profissional em período de pandemia? Dessa forma, não provendo para o trabalhador um espaço de trabalho com uma criação de um ambiente que proporcione qualidade para ele desenvolver tudo aquilo que está prescrito para a sua rotina de trabalho. Então, essa questão toda, ela é muito preocupante, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo agora, porque a gente não sabe quais são os locais que estão com menos impacto pelo próprio vírus da pandemia. Então, a gente tem que entender que todo local que a gente está tem esse risco. Então, é importante vocês refletirem todo o ambiente de trabalho, toda a condição que vocês têm para trabalhar como uma potencialidade de contaminação. E isso é importante a gente estar aqui fazendo esse contexto não só pelo fato de eu ser enfermeiro, né, mas porque não são só enfermeiros que lidam com essa questão da pandemia. É uma coisa que está abrangendo, né, toda a população, o mundo inteiro tem se voltado para essas discussões. Então, eu acho que essa ideia da gente trazer essa discussão aqui hoje foi muito importante para vocês compreenderem também essa influência que a própria organização do trabalho de vocês podem influenciar para esse adoecimento e também levar a refletir o que você precisa fazer para minimizar o dano, o risco, né, de um profissional que trabalha para você, se for o caso de um microempresário, de uma pessoa que tem uma empresa, de pessoas que gerenciam equipes e que
precisam organizar o trabalho de uma forma a gerenciar todos os riscos, né? A gente tem ouvido falar muito nesse momento, né, a questão do gerenciamento dos riscos, e eu acho que gerenciar risco é entender a base dele, entender quem trabalha com ele, né? Isso tudo é muito importante. Excelente. E realmente são temáticas que todos nós, né, daqui em diante vamos ter que aprender a lidar, até porque nós sabemos que esse pós-pandemia também vai ter aí algumas questões complicadoras, né? Não é algo que de tão pronto vai se dispersar essa situação. E aí, professor, nos conduz agora à nossa próxima pergunta. Qual é o impacto da lacuna entre o trabalho prescrito e o real para o enfrentamento do trabalho remoto? Bem, nesse contexto todo, a gente entendendo o que é uma organização do trabalho e o que é uma condição de trabalho, a gente pensa o seguinte: o trabalho prescrito, ele é aquele que você, digamos, é aquilo que está no seu contrato de trabalho, é aquilo que está no seu edital de concurso, é aquilo que você está sendo pago para executar, é a normativa. O trabalho real é aquilo que foge um pouco daquilo que você sabe que você tem que fazer. É, digamos, é aquele jeitinho que você dá para dar conta do trabalho prescrito. E tudo isso gera impactos. E esses impactos nesse enfrentamento é muito importante. Por quê? Tudo, tudo que a pessoa trabalha, ele é decidido na prescrição. É com aquilo que a pessoa, é nos manuais, é nas normas, é nas legislações. Mas a gente sabe que para dar conta de fazer tudo isso, a gente se reinventa a todo momento. E essa reinvenção, ela parte do princípio de que tudo é decidido através da repartição de trabalho, na repartição de tarefas, no sistema de controle de supervisão, né? Enfim, de gerência. E tudo isso elas estão sempre na busca de uma retribuição moral. Por quê? Nessa dimensão moral simbólica, que a gente ouve falar muito, né? O que é importante é a pessoa ser reconhecida. E aí a gente percebe que a pessoa que lida com o trabalho prescrito e real, normalmente não se tem pela gerência o fator de retribuição, de reconhecimento, porque eles sempre vão entender como parte do processo de trabalho, mas eles não conseguem enxergar que toda essa parte de reinvenção gera um custo cognitivo muito alto para o trabalhador, que pode levá-lo ao adoecimento, ao sofrimento psíquico. E tudo isso é muito importante o trabalhador perceber, porque às vezes até o próprio trabalhador banaliza todos esses sentimentos. Porque diante de tudo isso, a gente coloca em xeque a questão da dinâmica da identidade do trabalhador. Porque a identidade do trabalhador ela é formada como se fosse uma pirâmide. Na base nós temos o prazer e o sofrimento e o reconhecimento e o trabalho. E quando o trabalhador não tem o reconhecimento, enfraquece essa base, colocando mais possibilidades desse prazer ser transformado em sofrimento. Ele não vai conseguir fazer uma mobilização subjetiva no trabalho para converter isso em prazer e ser um trabalho bom, um trabalho gostoso de se desenvolver. E aí a gente pensa, o trabalho ele tem que ser, ele é uma fonte de sobrevivência. Ele envolve sentidos, ele envolve bem-estar, ele envolve realização. O trabalho tem que ser fonte de prazer. Esse trabalho que vocês fazem tem que ser utilizado como um fator importante na construção da sua própria subjetividade enquanto sujeito. Mas também, ele também tem relação com a sua saúde física, com a sua saúde mental. E entendendo isso, entender que tudo isso pode causar sofrimento, adoecimento,
e até morte, é a partir desta percepção que as condições, que a organização do trabalho precisa entender para saber o motivo daquele profissional estar tendo uma entrega inferior ou está tendo uma autoaceleração, a cobrança, toda aquela questão de gerência. Então, tudo isso é muito importante porque nesse período de pandemia, o que a gente percebe são pessoas ou que elas estão muito aceleradas para ter uma entrega de qualidade por conta das questões trabalhistas, porque a gente percebe que a demissão tem sido muito evidente, muito grande, né? O desemprego tem aumentado muito nesse momento. Então, para as pessoas conseguirem se manter no emprego, elas têm se acelerado muito. E as organizações do trabalho não conseguem enxergar que essa própria autoaceleração tem fatores que podem levar o trabalhador ao sofrimento. E o problema é que esse sofrimento muitas vezes pode não ser observado e pode levar à morte. Porque a gente percebe, principalmente em profissionais da saúde, que muitos cometem até suicídio por conta disso. Né? Isso é uma coisa muito preocupante, que poucas pessoas têm visão disso. E diante de toda essa situação, essa abordagem que a psicodinâmica do trabalho, né, que é trazido pelo professor Dejurs, como eu já disse, né, um teorista francês, ela traz muito à tona essas discussões que nós estamos realizando desde o começo do ano, né? Eu acredito que tem que se falar muito sobre isso ainda, principalmente com as próprias organização do trabalho, porque quem, quem impõe o fazer, o trabalho diário, é a própria organização. Então, esse impacto que tem na lacuna entre o prescrito e o real é que a gente percebe que o trabalhador não consegue equilibrar e que vai facilmente delineando para um sofrimento. E a gente fica muito preocupado em perceber que esse sofrimento pode causar uma repercussão muito grande na sociedade como um todo, né? Então, toda essa questão é muito grave, né? Eu acho que é o novo problema da saúde pública relacionado à pandemia, após pandemia. Eu acho que não tem como se falar em trabalho remoto no período do pós-pandemia se não relacionar ele com o sofrimento do aparelho psíquico. E a gente tem que entender que nesse momento a gente precisa cuidar mais desse aparelho psíquico, né? E esse trabalho remoto gera muito questionamento, né? Porque a gente percebe que essas condições de trabalho normalmente não são dimensionáveis, né? As pessoas não conseguem, às vezes, dimensionar como que é a própria condição de trabalho. Muita gente não sabe dizer se o que ela está fazendo está sendo no local bom ou ruim. E essa própria crítica, o trabalhador às vezes não tem, porque ele está sempre velado pela própria autoaceleração em fazer uma entrega para simplesmente não ser demitido. Isso é muito triste, porque isso traz muitos impactos, né? Impactos ergonômicos, impactos de planejamento. Aí a gente percebe que falta uma fiscalização sobre o trabalho que é executado, né? Uma própria fiscalização das rotinas de trabalho mesmo, não pelo próprio trabalho, mas pelas organizações que regem o trabalho do profissional e pela sobreposição desses traços. Então, tudo isso cria uma lacuna muito grande entre o prescrito e o real. Excelente, professor Júlio. Nós agradecemos muito essa sua análise, né? Que ela também tem bastante, além do investigador, do científico, né? Tem um aspecto da sensibilidade, da percepção do outro, né? Um olhar empático. Então, realmente foi muito interessante essas suas ponderações. E diante da tua experiência, né, como enfermeiro da área da saúde e como pesquisador, né, investigador do conhecimento, nós gostaríamos de saber uma outra questão, é como que os profissionais eles estão lidando, né, com esse sofrimento psíquico nesse período da pandemia. Joyce, é uma coisa muito complicada, sabe? Esses profissionais, a gente percebe que, fazendo um recorte mundial,
saúde, em especial enfermeiros, pelo contato com o coronavírus. Então, hoje no mundo, o Brasil, o país que mais registra mortes por coronavírus é o Brasil. E aí a gente pensa em tudo aquilo que a gente já conversou. Como que a condição de trabalho, como que a organização do trabalho impacta nesse profissional e como que está a saúde mental desses profissionais que estão morrendo. Tudo isso é muito complicado de se analisar, porque a gente precisa fazer uma análise muito minuciosa. Então, na minha experiência de pesquisa, né, eu já fiz uma análise da saúde mental do trabalhador e a gente percebe que a falta do dimensionamento dos impactos é muito grande. Então, ainda não se sabe qual é o impacto ao certo, tanto para a saúde mental, quanto para as questões biológicas, né? Porque a pessoa que vai estar psicologicamente abalada, ela já vai ter o envolvimento do biológico do seu corpo, né? Ela já vai estar adoecida normalmente. E todo esse impacto está envolvido por uma crise econômica, envolvido por uma crise social. Às vezes aquele profissional é o único que trabalha em casa, porque às vezes a esposa teve o seu desligamento do trabalho pelas condições econômicas que o Brasil vive. Então a gente percebe também nos relatos de outros artigos que estão sendo recentemente publicados, que muitas pessoas estão, inclusive, se expondo mais aos riscos ocupacionais do trabalho de um plantão, por exemplo, porque ela precisa daquele plantão. Ela precisa garantir o valor que ela vai dar naquele plantão para ajudar na sua sobrevivência, né? E aí a gente percebe que tem uma preposição de ocupações, né? A pessoa tem a sua ocupação de trabalho fim, tem a sua questão do trabalho em casa, tem as questões do prescrito e do real do emprego, né? Isso velado pelos impactos econômicos, falta de planejamento, falta de fiscalização, e tudo isso leva às doenças ocupacionais, que podem ser ergonômicas, né? Principalmente as LER, as DORT. Muitas pessoas que trabalham com dor hoje em dia, né? E às vezes a gente nem percebe isso. A gente fecha os olhos para a dor e acaba caindo no automático, pensando que aquela dor que a pessoa sente, ela faz parte do trabalho. Mas ela pode fazer parte para quem não está sentindo aquela dor, né? Para quem sente aquilo ali está, cada dia que passa, diminuindo as possibilidades de mobilizar um sofrimento criativo e levar a um sofrimento patogênico. Então, tudo isso é muito importante. E aí a gente tem outro viés também, outro recorte, que a partir do trabalho que é prescrito, né, diante dessa condição toda, a gente percebe, a gente faz o seguinte questionamento: você que se vê nessa condição, compete consigo mesmo ou não? Como que está a relação do trabalho, a relação de competição? Porque a pessoa, como eu disse anteriormente, ela quer mostrar o trabalho para ela conseguir um destaque no meio social trabalhista. Então ela compete consigo mesma. Tudo isso gera novas perspectivas, né, a partir disso. E qual é o espaço ocupado por você no seu contexto de trabalho? Se você é um gestor, qual é o dilema que a sua equipe enfrenta? Você se colocando agora num contexto de gestor, como que você se preocupa com essa relação toda de saúde mental no trabalho, a relação com a pandemia? Como que está o espaço que o seu trabalhador desenvolve o seu fazer? Então, todos esses interesses são conflitantes. E esses interesses conflitantes pode buscar no sujeito um viés de tentar ou não reduzir aquilo que é perverso. E a gente percebe que aí tem sempre as questões de competitividade no trabalho, né? E aí a gente pensa o seguinte: esse profissional tem que sempre lembrar das relações e valores, né, de competitividade, de flexibilidade, a velocidade do trabalho, a agilidade, né, a questão da sua ética, se ela não está apagada pela sua polivalência, né? Como que você ressoa a questão do seu medo, o medo de
ficar desempregado, o medo de não ser capaz de fazer aquilo que é o real, né? A gente vê muito isso, principalmente na área da saúde, que esse medo de incapacidade está relacionado com o tratamento dos pacientes que são COVID e que eles não sabem o que fazer. Então, tudo isso ressoa na própria sentimento de impotência. E isso causa muita insegurança, né, para o trabalhador. E a gente relaciona isso também com o individualismo, o sentimento de justiça, que causam impactos na subjetividade do aparelho psíquico que levam ao adoecimento. Então, tudo isso é uma questão muito importante que as pessoas precisam parar e pensar no seu fazer, né? E aí, a gente pensa o seguinte, diante de tudo isso, né, o que nós podemos esperar desses dilemas éticos que podem surgir a partir desses questionamentos? Podemos esperar uma castração, podemos esperar um sofrimento, uma punição vivida no trabalho para realizar o trabalho efetivamente que você precisa executar com as limitações impostas pela precarização do trabalho. E como que você vai conduzir com a sua autoaceleração para atender à própria exploração da gestão, que entra em competição para aquecer o seu trabalho e te colocando num processo de esquecimento, né? Você acaba trabalhando tanto que você esquece do seu fazer. E aí, a gente tem sempre, né, aquele questionamento. A vida é um contrato de risco. E a arma é o seu conhecimento. Como que a gente vai fazer para não ficar preso na loucura do trabalho? Como que a gente vai fazer para você não esquecer o seu papel no trabalho? Como que você vai fazer para não ficar preso na roda viva do trabalho, né? Permitindo-se ir além do seu saber diante da sua identidade que já está construída ou que está em processo de construção. Então, tudo isso é uma coisa muito delicada e que vocês precisam ter sempre essa reflexão. Porque os mais frágeis, psiquicamente, que correm mais riscos, são os mais comprometidos. Então, a gente entende que quanto mais comprometido com o trabalho você tiver, mais risco você vai ter. E a gente vive num momento de trabalho onde as pessoas estão se colocando num comprometimento maior por conta da própria autoaceleração. A pessoa quer fazer uma entrega melhor para garantir o seu lugar no mercado de trabalho. Então, tudo isso tem sido muito discutido, né? E hoje em dia, trazendo esse recorte para a minha área, a área da enfermagem, a gente percebe que, além das pessoas estarem sendo muito expostas ao próprio vírus, elas estão expostas aos riscos que a gente não consegue dimensionar qual é a proporção dele. Então, a pessoa, por conta de não conseguir lidar com toda essa dificuldade, muitos não estão prontos para passar por todo esse sofrimento e acaba desenvolvendo inúmeras patologias sociais. A gente vê muitas pessoas desenvolvendo síndrome de burnout, Ler, Dort, e as pessoas que não conseguem lidar com tudo isso, infelizmente, a gente tem relatos das pessoas que... Então, esse é o ponto mais triste de tudo isso. A pessoa consegue vivenciar, não consegue driblar com toda essa situação, tem o apagamento do seu valor, a organização do trabalho não consegue perceber tudo isso, e a gente só percebe que tudo se deu por conta dessas relações de trabalho quando a pessoa consegue tirar a própria vida, né? Então, tudo isso é muito complicado de se analisar, porque a gente se coloca nos dois lados. A gente se coloca no lado da gestão e no lado do trabalhador. Porque, de uma forma ou de outra, a gente sempre vai ter papéis do trabalho real que nos vai colocar numa reflexão de um trabalho burocrático, de um trabalho prático, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar muito, né? Tem que se estudar muito para saber como que vai ser o desdobramento desses questionamentos no momento pós-pandemia. Porque
não se, como eu falei anteriormente, não se tem uma dimensão, né? A gente sabe que vai ser tudo muito grande, mas a gente precisa realizar estudos nesse sentido. Ok, muito obrigada, professor Júlio, também por dissertar sobre esses aspectos, né, do sofrimento psíquico, todos esses possíveis desdobramentos, né, que naturalmente hão de ocorrer não só com os trabalhadores da área da saúde, né, mas como o senhor bem colocou, isso envolve a todo o trabalhador, né, pensarmos na figura do trabalhador em si, e realmente são desafios severos, né, que terão que ser trabalhados. Bom, nos conduzindo agora à última pergunta, professor Júlio, nós gostaríamos de saber, de acordo com aqui a sua titulação como mestre, né, em estudos fronteiriços, quais são ou quais foram os benefícios que o senhor pôde perceber de ter feito essa formação acadêmica aí no seu currículo? É uma questão muito interessante, Joyce, até porque nós somos colegas de programa de mestrado, né? Eu sou enfermeiro, você formação em direito e nós somos colegas de programa. Então, é muito interessante essa relação que nós construímos que todo mundo constrói, né, durante um programa multiprofissional. Então, eu gostaria de destacar aqui que essa formação de mestre em estudos fronteiriços, ela contribuiu muito porque esse recorte que a gente deu aqui nessa palestra hoje, ela foi possível a partir do meu estudo, né, que eu realizei a partir da minha dissertação de mestrado. Então, até antes, na formação em si, a gente não tem um aprofundamento psicológico deste teor, mas com a relação com as discussões interdisciplinar e multiprofissional que o mestrado em estudos fronteiriços nos coloca para fazer durante todo o período de formação, ele nos faz pensar fora da caixa, né? Ele nos faz discutir assuntos que a gente jamais pensasse em participar de eventos, né, de publicações, de uma comunidade científica que não seja aquilo da sua zona de conforto. Então, essa migração toda que eu tive do meu delineamento da área da saúde para essa parte de estudos fronteiriços, ela percorreu pela questão da fronteira, e a gente traz, e assim, é muito interessante até falar que não se tem como falar em pandemia se não falar em fronteira, né? Porque a gente percebe que tudo é uma linha que está todo mundo junto agora. Interligado, Então, né? todo mundo ligado. E relacionar esse estudo fronteiriço com a psicodinâmica do trabalho é uma coisa que agregou muito para as discussões que a gente tem feito. Perfeito. Sem dúvida, esse olhar, né, interdisciplinar, ele enriquece muito, né, a nossa pesquisa científica, faz com que a gente amplie, né, a nossa forma de pensar. Professor Júlio, muitíssimo obrigada novamente pela sua entrevista. Com certeza, hoje nós podemos observar novos conceitos, né, novos elementos, novas expressões. Eu até aqui anotei algumas que achei particularmente muito interessantes. Então, sem dúvida, essa entrevista desse tema, né, que nós já dissemos, saúde mental do trabalhador, com certeza pode agregar muito aqui ao nosso canal. Muito obrigado, viu, professor Júlio? Imagina, Joyce, eu que me coloco à disposição para o projeto de vocês. Eu fiquei muito feliz, novamente eu agradeço o convite, me coloco à disposição para dúvidas que os alunos possam ter, que colegas possam ter, e também para futuras discussões que vocês venham ter a necessidade, porque nós somos trabalhadores e nós precisamos falar do nosso trabalho. E nós precisamos entender o nosso trabalho além do nosso fazer diário. A gente precisa compreender a sua totalidade, como um sujeito dentro do contexto laboral. Então, a partir disso, a gente consegue refazer e repensar o nosso trabalho a todo momento. Então, é como uma própria direcionamento novo que a gente pode dar, né, para o nosso fazer e também para o nosso gerenciamento, né,
das nossas equipes, dos nossos times de trabalho, para que a gente consiga deixar tudo mais leve, para que todo mundo consiga percorrer o seu trabalho com menos sofrimento, né? Excelente. Nós agradecemos muito e, sem dúvida, né, ficam aqui as portas abertas para nós desenvolvermos, né, adiante novas formas de intercâmbio aí acadêmico. Muito obrigada. Até mais, viu, professor? Até mais. Tchau, tchau.